Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 30. Então, nós ainda estamos tratando do tema reencarnação. Aí você pode falar assim, Luiz, mas você já deixou o tema reencarnação há muito tempo. Não deixei, não. Eu nunca que aceitaria se alguém me pedisse para mim ler a respeito da reencarnação, se não me permitisse que eu lesse todos os outros temas sequenciais do capítulo todo. Porque nós só conseguimos compreender o tema reencarnação se nós estudarmos justiça da reencarnação, reencarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecência física e morais, ideias inatas. Então, se alguém me convida para ler apenas a reencarnação, eu não leio só a reencarnação. Se quiserem, terão que me dar a oportunidade de eu ler o capítulo todo. Agora, como as pessoas não andam tendo tempo, é óbvio que nunca vão me convidar. Mas eu não me preocupo com isso. Então, aqui nós já vamos mudar, né? Para sexo, aliás, sorte das crianças depois da morte. Porque tudo faz parte da reencarnação, da reencarnação e da desencarnação. Então, nós estamos tratando da reencarnação e da desencarnação. Quando nós adentrarmos Missionários da Luz e outros livros, você vai ver, né, a desigualdade, né, os processos reencarnatórios, como que se processa uma reencarnação, sabe? Não é assim como as pessoas imaginam, não. Chegou ali, tchaca-tchaca na buchaca e pronto, não. E, gente, trabalho tenha de lá, entendeu? Não é de cá, não. Aqui as pessoas nem imaginam. Aqui as pessoas fazem amor, como se diz para as pessoas aqui na Terra, amor é sexo. Aqui as pessoas fazem amor, vira pro canto e dorme, igual capado no chiqueiro. E não sabe o trabalho que a espiritualidade ali continua a realizar madrugada adentro. Eu falo isso porque é a realidade. Quem não quiser acreditar em mim, busque Missionários da Luz, de Chico Xavier, de André Luiz, página 180, Reencarnação de Segismundo. Que nós vamos ler também aqui, que faz parte do Livro dos Espíritos. Então, agora nós vamos ler Sorte das Crianças depois da Morte, e provavelmente nós vamos entrar também num tema que chama Sexo nos Espíritos. Entendeu? Então vamos lá. Sorte das crianças depois da morte física, tá? Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Isso é uma coisa que às vezes fica muito na cabeça dos pais, né? Com todo respeito. Será, né? Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? A criança que acabou de desencarnar, nascer, por uma complicação ali, ela desencarna. Né? É triste para os pais, a gente sabe disso. É triste para a mãe que ficou ali com aquela criança 8 meses dentro da barriga, no útero. É triste para um casal, né, que programou durante 9 meses aquela reencarnação, aquele filho, né? Mas aí fica aquela pergunta.
Principalmente aqueles que não têm conhecimento. Será que essa criança era um espírito evoluído ou será que era um espírito atrasado? Né? Então Kardec pergunta aos bons espíritos: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto? Kardec já começa a fazer uma pegadinha aqui. Vamos analisar, porque nem todos os espíritos adultos que no corpo adulto são adiantados. Nós conhecemos milhões de espíritos de seres adultos que não são adiantados. A gente sabe disso. E Kardec colocou que quanto de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade. Ele colocou para poder nos testar. É aí, gente, que mora a psicologia. E as pessoas não sabem analisar essas questões, porque desconhecem a fundo a doutrina dos espíritos. Resposta: algumas vezes o é muito mais. Algumas vezes o é muito mais. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. O que muitas pessoas não sabem, gente, é que eu tenho um amigo meu que ele, quando completou 86 anos de idade, ele se suicidou. E eu perguntei para o professor, que é o mentor que me auxilia, quantos anos ele viveria no corpo físico se ele tivesse, né, permanecido no corpo físico, longe do suicídio. Foi que ele viveria mais 6 meses. Ia desencarnar, assim, de idade, alguma coisinha ia acontecer com ele, ia desencarnar. Quer dizer, 6 meses, por causa de 6 meses. Então, por causa desses 6 meses, Emmanuel diz assim, quantos milênios nós não levamos para reparar alguns instantes de deslizes? Voltando agora um item. Quantos milênios esse nosso irmão não levará para reparar esse período de deslize? Só que a justiça divina é sábia. Ela não é carrasca, ela não é igual o Deus morfológico de Dante. Você entendeu? Quando desencarna essas crianças em tenra idade, é correspondente ao tempo que ele ficou devendo na existência passada. Então vejamos, eu vou tentar explicar. Aulas que já tive de lá. A primeira reencarnação desse meu amigo, ele vai nascer perfeito. Você entendeu? É óbvio que ele foi recambiado para regiões umbralinas, está sofrendo como um condenado. Nem condenado sofre igual a eles lá. Um dia ele vai ser resgatado, você entendeu? E assim que resgatado, os arquitetos, os programadores das reencarnações, vai dizer assim, vamos reencarná-lo para que ele possa quitar os 6 meses que ele ficou devendo. De forma que ele vai nascer sem sequela nenhuma. Depois que ele desencarnar, nós vamos pegá-lo e nós vamos trabalhar o perispírito dele para que depois, na segunda reencarnação, é que ele comece a expiar no corpo físico as sequelas do ato cometido do suicídio da existência anterior. Olha a sabedoria divina. Tá nas obras, gente. Tá nas obras. É só você ler. Aí ele reencarna e vive só 6 meses dentro do útero da mãe.
Você entendeu? Porque dentro do útero da mãe significa vida, porque a vida começa lá na concepção. Tem pessoas que dizem assim: quantos anos você tem? 50. Mentira. Você tem 50 anos e mais 9 meses. Por quê? Porque a vida começa na concepção. Não é no momento que você põe a carinha para fora ali. Ué, ué, ué. Não é ali, não. É lá na concepção. Então, se você tem 50, você tem 50 anos e 9 meses. Meu Jesus amado, então quer dizer que eu fiquei mais velho agora, hein? Ficou mais velho. Vamos tratar de fazer um bolinho de aniversário, porque você ficou mais velho agora. 9 meses você ficou mais velho agora. E você descobriu agora que você ficou mais velho. Agora não vem pedir para me levar Guaraná no seu aniversário, que eu não vou não. Você é um tonto? Por que você não raciocinou? De tão tonto que você é, você vai ter que fazer tudo de graça para os amigos agora. Então, a gestação é de 6 meses. Aí ocorre o aborto natural. E a mãe e o marido vai ao médico. O médico, através do ultrassom, fala assim, ó, é uma notícia péssima para dar para o casal, que a criança não está respondendo. E, naquele momento ali, desaba tudo. Mas é uma prova e uma expiação também para o casal, viu? É um teste para o casal. Não é só o espírito que está inserido naquele processo, não. E aquele casal geralmente é da família. São os netos, são os bisnetos, daquele vovô, você entendeu? É da família. Semelhante atrás semelhante. Tem uns que ficou devendo 2 anos lá de vidas passadas. E ele nasce e vive, né? Os 9 meses de gestação, mais aquele período de vida fora do útero da mãe. Você entendeu? Que seria o quê? 1 ano e mais 3 meses? 1 ano e mais 3 meses fora do útero. Olha só pra você que coisa. E vem ali uma pneumonia e mata ele. E ninguém fica sabendo por quê. Meu Deus, como? A criança não tinha nada. Morreu em tenra idade. Deus é muito injusto. Leva uns que são jovens, que têm um futuro maravilhoso pela frente, deixa esses que não prestam para nada, esses velhos que ficam no asilo, comendo nas nossas costas. Porque você não tem conhecimento das leis de Deus, por isso que você diz isso. Se você tivesse conhecimento das leis de Deus, você agradeceria a Deus ter levado o teu filhinho mais cedo. Porque ele está tendo, através da reencarnação, a oportunidade da expurgação. E se não existisse a reencarnação? Se não existisse a reencarnação, gente, obviamente o capeta teria ganhado. Porque ia existir só o inferno de Dante. Como mitologia, nós estaríamos perdidos. Então, aí, esse espírito, ele desencarna ali com 6 meses no útero da mãe. Nossa, mas que coceira embaixo da... É subaco ou axila? Ah, você entendeu o que é essa coceira aqui. Tá bom. Aí ele vive ali 6 meses dentro do útero da mãe e desencarna. Ele, ó, pica a mula pro mundo espiritual, o mentor pega ele. Aí ali eles trabalham o perispírito dele, inserindo no perispírito dele e no espírito as sequelas do ato que ele cometeu quando suicidou. Aí sim que ele vai nascer numa reencarnação, aí que ele vai reencarnar, trazendo as sequelas do ato do suicídio. Porque aquela primeira foi para poder ele resgatar, foi para ele pagar, foi para ele quitar aqueles anos que faltavam. Gente, a contabilidade divina, a justiça divina é muito perfeita.
É muito perfeito. E o que mais existe na espiritualidade é tempo. Você entendeu? Aí, se você deu um tiro no ouvido, afetou algumas áreas, você vai vir com a coordenação motora toda estrupiada, vamos dizer assim. Você vai vir um coxo, mudo, cego, surdo, você vai vir babando, tal. Você entendeu? Você vai vir, assim, esse termo existe, viu? Você vai vir com idiotismo. Esse termo existe, eu não estou chamando ninguém de idiota não, viu? Idiotismo, pesquisa para você o que é idiotismo. Você vai vir com idiotismo, você vai vir como um coxo, como um mudo, um surdo, um cego, sistema nervoso, tudo abalado, o sistema endócrino, tudo arrebentado. Foi onde a bala acertou. Só que não basta. Não é numa encarnação que você vai vir só naquelas condições. Você vai vir umas 4, 5 encarnações naquelas condições. Porque geralmente a primeira reencarnação nessas condições, com esses reflexos, a pessoa passa 80 anos, 60, 70 anos, se ele viver, se viver, praticamente letárgico. Ele fica meio que aéreo, ele não sabe o que está acontecendo, é como se fosse um sonho. Você entendeu? Ele fica sem condições até de pensar. Parece um palhaço, né? Parece não, eu sou um palhaço. Mas um palhaço que tenta, se esforça. Você observa que eu tento, eu me esforço para ensinar. Eu me esforço. Amor por você. Porque se não fosse amor, eu não estaria aqui, não. Você entendeu? Mas eu também não estou reclamando, não. Aí você vai reencarnar umas 3, 4, 5 vezes. Naquelas condições. Reencarnar. Olha o termo. Reencarnação. E se não fosse a reencarnação? Você ia lá por umbral e você ia viver pior do que o inferno de Dante. Então, como o inferno de Dante não existe, Deus concede a reencarnação, que é a oportunidade de regeneração, de reparação. Olha que bondade. Oh, Deus poderoso! Então, aqui, ó. Kardec não insiste. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Ih, mas Kardec, hein? Sai fora, meu! Oxe! Ó a resposta do espírito, ó. Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmo tão a miúdas vezes na terra? Gente, quantas crianças são mais evoluídas do que os pais, principalmente na atualidade? Quantas vezes a gente vê as crianças, sabe? Eu tenho mesmo assim umas netinhas, sabe? Umas coisas assim. Os netos, né? Os netos têm assim umas afilhadas que elas vão em mim e falam assim: Nossa, tio. Eu falo: Nossa, o quê? O senhor só tem essa roupa? Mas não é. Eles estão acostumados com o ritmo. E eu com aquele ritmo faraônico, sabe? Com aquele ritmo faraônico. Não me preocupo comigo, fico preocupado só com os outros. E eles ficam preocupados com o corpo, com a aparência, que eles estão certo. Eu estou errado. Eu falo, bem, é. Pergunta. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Kardec é esperto, né? Você observa que está fazendo a mesma pergunta desde o começo. Só que está tentando dibrar o espírito, mas o espírito está percebendo
que está tentando dibrar ele, o espírito está dibrando ele. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. É aí que vem o problema. Ó. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Gente do céu! Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Só por você não fazer o bem, você já se torna responsável perante a contabilidade divina. Não pensa assim que você coloca a cabeça no travesseiro e pensa assim, graças a Deus, hoje eu não prejudiquei ninguém. Não tive condições de fazer o bem, mas também não fiz o mal de forma alguma. Você está errado. Você está errada. Por não fazer o bem, você já praticou o mal perante a contabilidade divina. E Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Você viu só? Não é pelo fato de ter animado, né, apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, que praticamos ou que deixamos de praticar, o bom. Não é porque ele animou o corpo de uma criança que, sendo um espírito evoluído, e pelo fato dele não ter praticado a caridade, ele já praticou o mal. Não é a primeira vez que ele reencarnou. Não é a primeira vez que ele está ali. Ele pode estar ali na condição de uma criança. Fisicamente criança o corpo. Mas o espírito é antigo. O espírito tem conhecimento. O espírito sabe o que está fazendo. Ele traz um registro todo com ele, um arquétipo. E é nesse exato momento que Deus não o isenta de desculpismo. Ah, porque foi criança, não teve tempo de praticar a caridade. Sim, isso é respeitado. E não praticou caridade? Não. E nem praticou o mal, mas não o isenta, porque o espírito que ali se encontrava não era o espírito de uma criança. Criança era apenas o corpo que não teve tempo de se desenvolver molecularmente, assim dizendo. Não houve tempo das moléculas se reproduzirem e do perispírito dar a forma àquele corpo físico, o qual estava projetado na programação reencarnatória. Não vem com desculpa não, meu amigo. Se você quiser vir com desculpa, venha preparado, porque aqui, como se diz, tem café no bule. Nós vamos deixar essa outra pergunta para o próximo vídeo, tá? Até daqui a pouco. Parece que o relógio não gosta de mim. Cruz credo. Eu começo a falar, de repente, o relógio, 25 minutos, 25 minutos. Oxi! Por isso que é bom lá nos outros planetas, porque nos outros planetas não tem hora, não tem minuto, não tem segundo, não tem relógio. A gente não fica subjugado a essas porcariadas que tem aqui na Terra. Mas tá bom. Luiz, você tá bravo? Não. Precisa de muita coisa para eu ficar bravo.